Estamos começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E o assunto de hoje é sobre química, com o professor Kleber Thiago de Oliveira. E Kleber, conta para mim essa paixão pela química, de onde surgiu? É desde criança, já gostava de química, de misturar as coisas, de estudar. Por onde começou essa história da química? Bom, primeiramente eu queria agradecer bastante a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho, da minha história. A paixão começou um pouco cedo, sim, mas não tão cedo, né? Eu, desde muito criança, tive muita curiosidade, era, segundo a minha mãe, um menino bastante curioso e atrevido, gostava de sempre perguntar tudo, o porquê dos porquês, né? Comecei a me interessar pela química já quando estava fazendo o ensino médio, tive a oportunidade de ter boas aulas de química, conheci uma pessoa que realmente foi uma das grandes incentivadoras pela paixão com que ela ensinava a química, foi uma professora do antigo segundo grau, hoje ensino médio, né? Foi quem realmente me mostrou a química como ciência, como objetivo de vida, como algo que eu escolhesse fazer para a vida, né? Mas, do ponto de vista de estudar química, para mim foi um grande desafio, um grande acontecimento. Eu vim de uma família muito simples, onde estudar era realmente algo inacessível, era algo inatingível, né? Eu, aos 10 anos de idade, isso década de 90, começo da década de 90, era muito comum o trabalho infantil no Brasil, infelizmente. E aos 10 anos de idade eu comecei a entregar o jornal Folha de São Paulo. Acordava às 4 horas da manhã, enchia lá a bicicleta de jornal e ficava até às 9h30 da manhã entregando. Depois voltava, ia fazer as tarefas da escola. Às vezes acabava às 10h30, 11 horas, aí eu tinha a incrível mania, alguns diziam que era a louca mania, de apagar e fazer tudo de novo. Porque eu gostava, desde muito pequeno, sempre gostei bastante de poder estudar, de poder fazer as coisas, especialmente matemática, que era a parte de exatas já me atraía desde muito cedo, né? O tempo foi passando, terminei o ensino fundamental, na verdade ensino básico, depois do ensino fundamental, tive a oportunidade de trabalhar como aprendiz de marceneiro durante um ano, fiz gaiola, fabricava gaiolas artesanais lá na pequena cidade de Jardinópolis, de onde eu vim. Depois fui empacotador de supermercado, depois trabalhei de 13 a 14 anos numa loja que vendia produtos agrícolas, e já comecei a ver ali alguns produtos químicos, algumas coisas que já me enchiam um pouco os olhos. Foi quando eu, na época, estudava no ensino público, né, lá na cidade de Jardinópolis, e tive a oportunidade de poder, ganhei uma bolsa de estudos na cidade de Ribeirão Preto, e poder fazer o antigo segundo grau ensino médio, que foi o momento exatamente em que eu me interessei pela química. Comecei a ter as aulas de química, comecei a estudar essa ciência que me dominou, vamos assim dizer, e fui caminhando. Aí terminei o ensino médio, prestei o meu primeiro vestibular, a FUVEST, em 1997 para 98. Foi quando eu entrei na universidade em 98, no curso de Química, na USP Ribeirão Preto. Fiz o curso no final de 4 anos e desde o primeiro ano de graduação eu tive a oportunidade de trabalhar com iniciação científica, né, que é um processo bastante interessante dentro da formação na universidade. Processo que eu valorizo muito até hoje, porque foi fundamental para que eu pudesse entender o que era a química de fato e pudesse decidir os rumos dessa profissão, né, que eu escolhi. Terminada a iniciação científica, o meu orientador disse, olha, acho que é adequado você já passar logo para o doutorado. Na época, as agências de financiamento no Brasil que davam as bolsas, porque eu precisava muito disso, eu dependia das bolsas para poder continuar estudando, incentivava a fazer o doutorado direto. Foi quando eu iniciei a pós-graduação já direto no doutorado. Tinha tido uma boa experiência antes de 4 anos durante a graduação no laboratório. Isso foi, de certa forma, suficiente para poder me virar ali no doutorado, que era uma etapa de maior desafio. Mas, de uma maneira geral, chegar até a química, chegar até a universidade, fazer pós-graduação e hoje poder formar pessoas na graduação e na pós-graduação, foi um grande desafio, um grande acontecimento, porque na minha família, como eu disse, ninguém havia estudado, as coisas foram ocorrendo e eu fui abraçando as oportunidades e posso dizer que faço parte de uma pequena parcela da sociedade que, infelizmente, no nosso país não tem acesso a ensino superior de maneira adequada e fluente, né?
como seria necessário e importante, mas tive a honra de poder fazer parte dessa pequena parcela, aproveitando os momentos, as oportunidades que tive, e hoje posso dizer que sou muito feliz com a profissão que eu desenvolvo. É um prazer fazer química, eu saio da minha casa todos os dias bastante motivado, às vezes durmo curioso, pensando no que vai acontecer amanhã, ou nos problemas que eu não resolvi hoje para resolver amanhã. Acho que isso que é o que nos move fazendo ciência. É mais ou menos isso. Professor, você tocou no assunto interessante, questão da iniciação científica, porque às vezes o aluno, o estudante, ele entra numa universidade, ele entra numa faculdade, ele vê a possibilidade da iniciação científica e não percebe essa importância, que pode ser um passo para ele ir para um mestrado, para ele ir para um doutorado. Ele acha que é simplesmente uma oportunidade para continuar estando numa universidade. E você agora, como professor, além de você estar na iniciação científica e passar por um doutorado, tem como você também incentivar o aluno. Não, olha, não é assim, isso aqui você vai aprender, você vai estar perto da gente que trabalha com essa área. Fala um pouco, então, dessa questão da importância da iniciação científica, porque, às vezes, o aluno que entra na faculdade, ele passa direto, ele passa os 4 anos mais preocupado só em estudar, ou fazer um curso fora da universidade, e não estar presente, trabalhando e focando no seu estudo. Bom, primeiro que é muito importante que as pessoas entendam que a ciência ela é e ela deve ser acessível a todos. Né? Fazer ciência não é algo fora do comum, não é algo transcendental, algo que só pessoas muito especiais podem fazer. A ciência está acessível, ela pode ser acessível e as pessoas todas podem se aproximar dela e devem se aproximar dela. Na universidade, a maneira que o estudante tem, quando da graduação, se aproximar da ciência feita na universidade é através da iniciação científica. Então, na minha opinião, é fundamental que o aluno vá para a universidade, viva a universidade, conheça as oportunidades que a universidade tem para trazer para ele, tire da universidade o melhor que ela tem. E nós, hoje, nas universidades brasileiras, tanto pública como algumas privadas também, que tem bons programas de iniciação científica ou de pós-graduação, há muitas oportunidades para os estudantes, eles têm que aproveitar. Então, assim, eu sempre incentivo, quando um aluno do primeiro ano vem conversar comigo, professor, como é que é a questão de fazer iniciação científica? É ótimo. Você deve procurar, deve tentar ir nos sites. Hoje a gente tem uma mídia eletrônica fantástica, disponível, onde os vários assuntos com que os professores trabalham estão disponíveis, as pessoas podem ler, aprender e se interessar por determinados assuntos. Então, hoje a disponibilidade de informação que os estudantes têm na questão da mídia eletrônica da universidade é muito grande, eles devem escolher, olhar e conversar com o professor. E eu sempre digo para eles que a iniciação científica não é uma jaula, onde eles entram, começam a fazer uma coisa e eles não podem sair mais. Pelo contrário, na medida em que eles percebem que aquilo corresponde à expectativa deles e está dentro de uma vocação que eles já têm ou que eles estão desenvolvendo, ótimo. Que eles continuem, que eles caminhem pela graduação, vão para a pós-graduação e sejam cientistas um dia. Mas à medida em que ele percebe que tem algo mais que pode interessar para ele, ele tem que buscar. Então ele tem que conhecer mais de um grupo, ele pode conhecer mais de uma área. Por exemplo, a química é uma área muito vasta, muito grande. Você tem vários segmentos, a fisicoquímica, a química orgânica, a química analítica, a química inorgânica. Né? Então, na minha opinião, é muito importante que o aluno possa conhecer essas áreas, ter um contato, mesmo que seja pequeno ou prévio com essas áreas e poder desenvolver a sua vocação. É importante fazer o que gosta. E para fazer o que gosta, é preciso descobrir o que gosta. Né? E a iniciação científica é, acima de tudo, essa oportunidade que o estudante tem. E fazendo um curso amplo de graduação, poder ter uma certeza, ou pelo menos um indicador daquilo que ele quer, porventura, se especializar ou fazer de uma maneira um pouco mais dedicada. É imprescindível, na minha opinião, para quem fez iniciação científica durante 4 anos de graduação, 3 anos e meio da graduação praticamente, foi fundamental. E a iniciação, ela não só te ajuda a escolher um caminho ou uma área específica, ela com certeza contribui para o desenvolvimento seu durante a graduação em outras disciplinas também. Porque ela te traz disciplina, ela te traz algumas regras, ela te traz um certo comportamento responsável. Né? Desde muito cedo a gente chega no estudante e fala, olha, aqui é lugar para se desenvolver trabalhos com responsabilidade. É preciso ter comprometimento
com a iniciação científica. E isso gera no aluno já um senso de compromisso e de responsabilidade muito grande, também com as outras matérias. É uma educação de perfil, uma educação de comportamento. Isso é legal. E a sua área de química? Quando terminou, teve na iniciação e passou para o doutorado, era a área que você queria? Era a área que você estava estudando e que deu procedimento? Qual a sua área de paixão pela química? Tudo começou num belo dia das férias de julho, em que eu saí da minha casa lá em Jardinópolis e fui para a USP. Porque eu tinha conhecido um colega na universidade, era um pós-graduando, acabei fazendo amizade com ele, e ele trabalhava com a área de informática. E nós estamos falando de 1998, né, Windows 98. E na época eu conhecia muito pouco informática. Eu não tinha computador em casa, eu tinha mexido no computador algumas poucas vezes durante o ensino médio. Era algo inacessível, a internet ainda era daquela que fazia barulho, né, de conexão. E havia pouco acesso a computador, internet, informática em geral. E eu fui para Ribeirão, na universidade, que já tinha vários computadores na biblioteca, nos laboratórios, para poder aprender um pouco de informática. Aprender o básico, aprender a mexer no Word, aprender a mexer nas coisas mais simples. E eu me lembro que eu estava lá no Xerox do Departamento de Química da USP em Ribeirão, tentando fazer uma cópia de uma espécie de manual para quem está iniciando do básico, que esse meu colega tinha me passado. E meu professor, que tinha sido meu professor no primeiro semestre de Química Geral Experimental, chegou do meu lado: "O que você está fazendo aqui?" Eu falei: "Professor, estou aprendendo a mexer com informática, né?" Informática. Tá. Mas você não faz química? Eu falei: "Sim, eu faço química, mas é que eu não tenho muito conhecimento de computador e eu não só quero, mas entendo que preciso aprender sobre, né?" Ele falou: "E você não quer fazer iniciação científica?" Aí eu: "O quê? O que é iniciação científica?" Eu não sabia, né? Então, assim, tudo começou naquele dia, né? Eu fui convidado a fazer a iniciação científica, mas não sabia o que era. Não sabia nem mesmo a questão da distinção das áreas, não sabia que era química orgânica, inorgânica, analítica, físico-química. E esse professor, que foi meu orientador durante toda a graduação e a pós-graduação, era da área de química orgânica, né, de síntese orgânica, que é o que eu faço até hoje. Então foi assim, não sei se é acaso ou se as coisas nos escolhem para que a gente possa fazer. Hoje eu atuo na área de química orgânica sintética, graças a esse dia. Um dia que eu estava lá, houve um encontro e tudo começou ali, né? Dali as coisas estão fluindo até hoje. Mesmo porque, professor, dificilmente um aluno não vai sair de férias, não vai para a casa dos pais se divertir, descansar, não vai querer voltar para a faculdade para aprender mais alguma coisa. Hoje é diferente, a gente tem acesso à internet, hoje a gente já não vai para a biblioteca ficar horas xerocando livro, tendo continha na biblioteca para pagar no final de semestre, para poder estudar. Então, com certeza, não foi o acaso. Eu acredito que foi a sua vontade de crescer, sua vontade de aprender, claro, sua curiosidade. Sim, sim. Minha mãe já dizia que ela não aguentava ouvir tanto porquê. Ela é uma senhora muito simples, muito humilde. Dizia: "Mas nossa, mas você faz tanta pergunta." Tudo para mim era porquê. E não foi diferente ao longo da graduação, né? Eu até acho que alguns professores não gostavam muito que eu fazia tanta pergunta. Porque realmente eu era daqueles que sentava na primeira fileira, levantava a mão, mas não entendi. Por quê? Mas talvez não tenha sido o acaso, não. Talvez fazer química orgânica foi algo que estava nos planos, né? Estava traçado. E eu sou muito feliz em fazer química orgânica. A ciência que eu estudo hoje é uma ciência muitas vezes não vista, digamos, de uma maneira, na minha opinião, ampla e valorizada como poderia e deveria, né? Muitas vezes a gente, quando, por exemplo, vê um medicamento na prateleira da farmácia, a gente fala: "Ah, a medicina desenvolveu o medicamento." Isso não é mentira, né? Houve uma grande equipe por trás daquilo ali, muito estudo, muito desenvolvimento. O papel do médico para que aquele fármaco chegasse até a prateleira foi fundamental. Mas antes disso, houve lá químicos, farmacêuticos, especialmente o químico orgânico sintético, que é a base dessa pirâmide toda, que trabalhou anos e anos, acertando, errando, às vezes mais errando do que acertando, para chegar ali. Então, a ciência da química orgânica é, na minha opinião, uma ciência bastante
é fundamental como uma espécie de alicerce e suporte para as outras tantas áreas que a gente tem da ciência. Hoje a gente discute muito o tema da multidisciplinariedade, né? Que é, na verdade, as várias áreas da ciência, a física, a química, a medicina, enfim, mesmo as áreas de humanas hoje entrando muito forte com o apoio de desenvolvimento, de estratégia, de ideias na ciência, né? E a química orgânica é como se fosse, na minha opinião, como se fosse um tijolo fundamental, uma pecinha importante ali nesse quebra-cabeça de trabalhar pela vida, trabalhar pela solução dos problemas das pessoas. E problema a gente tem de monte, graças a Deus, né? Iremos agora para um breve intervalo, daqui a pouco voltaremos mais com nossos pesquisadores.